Afinal, o fascismo saiu do armário? Não, o fascismo não saiu do armário e eu vou dizer por quê. Sair do armário é uma expressão usada pelas pessoas LGBT e significa uma coisa boa, um acontecimento importante na vida dessa pessoa, porque foi o dia que ela saiu do armário, foi o dia que ela assumiu a sua orientação sexual ou que ela assumiu a sua identidade de gênero. Ou seja, sair do armário é a libertação de uma vida na qual a pessoa se escondia, não se assumia, camuflava seus sentimentos. E nada é mais libertador do que assumir quem se é. Embora as pessoas que se assumam LGBTs, depois disso vem todo um processo de preconceito, de LGBTfobia e etc. Mas ainda é melhor se assumir, ainda é melhor abrir a porta do armário e sair dele. Então, quando você ouvir alguém falando ou você tiver ímpetos de falar que o fascismo saiu do armário, não fale. E na verdade, o fascismo, ele, para mim, ele saiu do esgoto, saiu da lama, saiu do das sombras, sabe? Saiu de alguma coisa ruim. Ele não pode ter, o fascismo não pode ser considerado uma coisa boa e eu digo por quê. O fascismo, ele nasceu na Itália logo após a Primeira Guerra Mundial, em 2019. A Itália estava assolada em miséria, o país totalmente derrotado, em frangalhos mesmo. E começou a surgir um medo de que as pessoas se mobilizassem e criassem uma revolução, e baseada na Revolução Comunista de 1917 na Rússia. Então, o que fez com que com que o fascismo fosse criado foi um medo exacerbado do comunismo. E o fascismo, ele não é um regime governamental. Ele é uma ideologia política. Então, no fascismo do Mussolini, do Franco na Espanha, o nazismo, que é irmão gêmeo do fascismo na Alemanha, esses fatos são acontecimentos históricos, mas não são um regime de governo. Eles são uma ideologia política que foi colocada em prática nesses países, mais ou menos nesse mesmo período. Aqui no Brasil também, na era Vargas, principalmente durante o Estado Novo de Vargas, teve algumas ações do governo muito semelhantes ao fascismo. Como, por exemplo, as bandeiras de todos os estados brasileiros foram queimadas e os estados só poderiam usar a bandeira nacional, porque isso era um grande exemplo de nacionalismo. E o fascismo é nacionalista, que é diferente de patriotismo. No nacionalismo existe uma como se fosse uma histeria, sabe? Um fanatismo pelo país. E que outras pessoas, quem vem de fora, não presta, outras nações não são boas, só aquele país é que é muito bom. O fascismo, os governos fascistas, eles não pensam muito. Eles são contra todo o pensamento científico, eles são contra a cultura, acham que artista é tudo vagabundo, só querem mamar nas tetas do governo. Não entendo isso muito bem porquê, mas enfim, entendo ou não. Mas enfim, o fascismo, ele é declaradamente contra tudo que ele julga diferente. Então, por isso que eles são contra outros povos. Eles são contra, por exemplo, pessoas LGBTs.
O fascismo odeia LGBT, porque para o fascista, só quem é heterossexual é que tem valor. E normalmente o líder do fascista, ele é considerado como alguém enviado por Deus para salvar a nação da onda comunista, ou salvar a nação dos artistas, salvar a nação das pessoas LGBTs e etc. É como se fosse um ser messiânico, um messias, sem trocadilho, mas o líder dos fascistas é considerado um messias, o salvador daquela nação, daquela pátria. Outra característica do fascismo, eles adoram ostentar a força do partido. Então fazem desfiles militares com tanques, com armamento, e eles defendem o armamento da população. E eles defendem que a população tem um comportamento militarizado mesmo. Na Espanha e na França, ou digo, na Espanha e na Itália, as crianças, e na Alemanha também, com a juventude hitlerista, as crianças eram educadas de maneira militar. Então, quando você vir no Brasil escolas militares sendo criadas muitas escolas militares, você vai entender o significado disso. Então, é um nacionalismo exacerbado que chega às raias do fanatismo e da loucura. O fascista, ele diz que se importa com a classe média, que quer que a classe média cresça, mas isso é mentira. Ele não quer que a classe média cresça, ele quer só que a elite continue sendo elite, continue no poder, tanto que nos regimes fascistas, a classe social mais alta é sempre a mais privilegiada, como os banqueiros, os donos de grandes negócios, grandes empresas, os donos do agronegócio. Então, normalmente essas pessoas são as mais beneficiadas nos regimes fascistas. Outra situação muito peculiar do fascismo é o uso de frases curtas nos seus discursos. Eles não constroem um pensamento muito elaborado, não constroem uma frase muito grande, muito comprida. São normalmente frases muito curtas, como, por exemplo, a imprensa não ajuda, a Petrobras é um problema, precisamos resolver isso daí. Então, normalmente é assim que o fascista se comunica, com frases curtas, que não explicam muita coisa, mas que entra na mente das pessoas com muita facilidade. Isso foi feito muito na Alemanha nazista, foi feito muito na Itália e foi feito muito na Espanha franquista. Inclusive, um detalhe, como eu disse anteriormente, o fascista ele não gosta de outros povos, de outras nações. Na Espanha de Franco, eles eram contra, o regime lá era contra o povo catalão e um outro povo também que agora eu me esqueci o nome. Mas eles eram contra essas pessoas e eram contra qualquer religião que não fosse a católica. A religião católica foi declarada a religião oficial do país e nenhuma outra religião era permitida. Então, essas características do fascismo que eu falei aqui, elas não são nada boas, elas são muito ruins. Então, não podemos considerar nunca na vida que o fascismo saiu do armário, porque o fascismo é algo que surgiu para ser ruim para a grande maioria do povo, para a grande maioria das pessoas de qualquer nação que adotou essa ideologia política partidária que era o fascismo. Então, não se esqueça, sair do armário é uma coisa boa, é uma expressão utilizada pelas pessoas LGBTs falando sobre
se assumir e ser feliz sendo quem se é, tá bom? Não existe associação alguma. Muito obrigada, esse era o nosso vídeo de hoje, espero que você curta. Comente aí, compartilhe com as pessoas, se você tiver algum amigo aí que defende o fascismo, às vezes até sem saber que está defendendo, passa para ele também esse vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.